Oi pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês agora como a gente pode fazer um outro corte numa outra direção da nossa residência. Por que eu quero fazer esse corte? Aqui a gente desenvolveu o corte B, né, que passa transversalmente aqui na edificação. Agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode proceder para fazer um corte aqui longitudinal. Né, que eu quero mostrar outros detalhes da cobertura, né? Eu preciso mostrar outros detalhes da cobertura. Então eu vou passar um corte aqui, ó, passando pela varanda, quarto e o banheiro, tá? Aí a gente vai ver esse corte na direção aqui, olhando para essas portas, tá? Eu fiz aqui já o esboço desse corte já, então eu trouxe as medidas aqui alinhadas do meu corte A, que foi o primeiro que a gente tinha, tá? Eu fiz o corte B trazendo as medidas aqui do corte A, agora eu vou trazer também para o corte C, tá? Então eu já fiz aqui a laje do forro, já fiz a laje de piso, trazendo também aqui no caso vocês podem ver que a gente precisa girar a planta, né, para a direção que a gente está olhando o nosso corte, o sentido que a gente precisa desenhar. Então a planta eu já virei aqui, tá? Também sempre alinhando, tá? As paredes exatamente aqui, tá? E alinhando também esse corte aqui. Então esses desenhos precisam estar sempre aqui apoiando na hora de elaborar nossos desenhos. O que eu quero mostrar para vocês? Um detalhe importante aqui, ó, na área da varanda. Se vocês observarem na planta baixa, a gente tinha o seguinte, os quartos, os ambientes internos da edificação, quarto, sala, cozinha, eles estavam no nível de 0,25. A varanda, ela tá 15 centímetros abaixo do nível da sala. Então isso eu preciso representar aqui no meu corte, por isso que aqui eu deixei essa parte em branco para mostrar para vocês. Então, como eu estou fazendo aqui a varanda, ó, eu vou puxar essas linhas aqui da minha varanda, tem essa parede, né, da sala aqui externa, tá? A laje ela vai até ali, cobre a varanda com laje, mas eu tenho aqui esse desnível. Como é que eu vou fazer para fazer isso? Já que aqui no meu corte A esse desnível não aparece, tá? Então eu preciso medir isso aqui. Então 0,25 para 10 é 15 centímetros que eu vou baixar então esse nível. Então tá bem ali nessa linha que eu fiz. Então tem um degrauzinho aqui, né, na laje, para que fique mais... Eu vou desenhar aqui com linha auxiliar, 15 centímetros de espessura da laje. E eu tenho o alinhamento já da viga lá que vem lá de cima, o alinhamento dessa aqui, dessa porta aqui também. Eu vou colocar aqui a mesma medida que eu coloquei de viga das outras, né? Então eu vou ter aqui a linha, aí é só eu reforçar essa minha linha da laje. Ela está em corte, né? Está sendo atingida pelo plano de corte. Então eu vou reforçar essas linhas aqui. E a gente já consegue ver essa diferença de nível que tem entre a parte interna e a parte externa da minha residência. Então eu só vou aqui fazer a linha do terreno, conforme a gente já fez no outro corte, tá? Aquela linhazinha pra... E agora aqui fora, ó, eu tenho já o nível lá de fora, ó, o nível 0 que tá lá do outro lado, é só eu colocar aqui, alinhar, então o nível 0 lá fora. Então a varanda é isso aqui. Observem que eu tenho a porta da sala aqui, então eu preciso locar essa porta lá, ó. Tá? 2,10. Ah, mas agora eu tenho uma diferença de nível. O seguinte, a gente tem que pensar que a altura das minhas portas e janelas, elas são medidas pela parte interna da residência, né, da edificação. Então eu preciso fazer um degrauzinho ali de 15 centímetros e depois a porta
com 2,10, então ela vai estar alinhada com as portas internas lá. Então, assim que a gente faz, então, a porta, no caso desse desnível, tá? Agora vem a parte aqui que eu queria mostrar pra vocês do desenho da cobertura. Como a gente tá com a planta baixa em outra direção, essa cobertura aqui vai aparecer em corte diferente do que tá aqui no corte B. Então, como é que eu vou fazer isso? Observem aqui no corte A, ó, que eu coloquei exatamente a posição onde está passando o corte C lá na planta baixa. Isso a norma permite que faça, tá? Que a gente tenha o corte e indique a posição de outro corte, né, no desenho. Então, eu já tenho aqui em que posição do telhado, né, que eu vou enxergar esse corte, que esse plano de corte C atinge o telhado. Então, isso aqui agora eu tenho que pegar desse alinhamento aqui do meu corte, ó. Então eu vou pegar com a minha lapiseira 05, com linhas auxiliares aqui, ó, traçar aonde que esse plano de corte atingiu o meu telhado. Então eu trouxe esse alinhamento aqui. Olhando à frente, a gente vai ver aquela cumeira lá, que ela tá acima desse plano de corte, então ela aparece em vista aqui, ó. Tá? Então aqui é a linha da cumeira que eu trouxe daqui e aqui é onde a minha cobertura efetivamente é cortada. Aí eu pego aqui, ó, onde que termina esse vão, eu trago lá da planta baixa, tá? Através da linha de projeção do beiral. Então a minha cobertura vai daqui até aqui, que eu trouxe lá da planta baixa essa informação, tá? Vou apagar um pouquinho esse aqui. Agora, até onde que vai aqui? É só eu pegar aqui do corte também a parte inferior, ó. Tá? Então, tudo corresponde ali, tá? Bom, eu tenho aqui, então, a estrutura básica do telhado, já representada. As alturas, né, até onde ela vai. Agora, eu preciso pensar o seguinte, nesse meu plano de corte aqui, ó, no corte A, os caibros aparecem em vista, certo? Mas quando eu passo esse corte C aqui, olhando na planta baixa, eu tô vendo que esse telhado está representado em outra direção, então esses caibros vão aparecer em corte aqui, tá? Esses caibros aqui eu dimensionei 10 por 6, enfim, mais ou menos essa medida, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou marcar aqui isso adiante, esse dimensionamento das peças de madeira serão vistos adiante, mas eu vou determinar aqui o seguinte, de eixo a eixo da peça, ou seja, eu tenho uma peça retangular, né, que vai medir então a altura dela aqui tem 10 e a largura 6, certo? Então, esse eixo aqui entre as peças, essa distância aqui, eu vou determinar 60 centímetros, tá? Então, eu vou fazer aqui, como é que eu começo isso? Eu vou fazer as pecinhas das pontas, tá? Então, aqui eu coloquei, então, vou colocar aqui mais ou menos 6. E aqui, 6. Esse dimensionamento das peças depende de vários fatores, né? Mas a gente aqui, para efeito de desenho, vai estabelecer essas medidas. Eu desenhei as duas peças da ponta. Agora eu vou pegar o meio da peça e vou aqui, ó, deixar 60 centímetros, marcar 60 e 60 centímetros, tá? Que vai ser essa distância entre os eixos dos caibros. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui, ó, meu caibro, as minhas pecinhas aqui.
que vão representar os caibros em corte. Isso até chegar lá no final, tá? Aí, essas peças estão sendo cortadas, então eu preciso reforçar essas linhas. O que está sendo cortado aqui também? A linha da minha telha aqui, ó. Tem um corte aqui. Então, reforcei já. E a parte que está em vista do meu telhado, no caso aqui, olhando o plano de corte, eu tô vendo a cumeira lá em vista, né? Então, eu vou fazer uma linha um pouquinho mais fina, só para trazer mais expressão aqui. Também a parte que desce lá atrás, eu vou enxergar em vista, né? Então, esses caibros que estão descendo lá para outra água, eu vou enxergar aqui também em vista, tá? Então, eu vou fazer esse traçado aqui. Aqui estão as minhas peças em vista descendo lá para outra água. E assim sucessivamente até finalizar toda a cobertura, tá? Aqui, pra gente representar as telhas, a gente pode fazer uma achurinha aqui, né? Umas linhas paralelas só para representar as telhas em vista, tá? E assim até finalizar todo o telhado, tá? Fácil, né? Não tem mistério, então agora é desenvolver o resto do desenho, finalizar todos os processos aqui. Até mais!